O que é carga externa e carga interna de treinamento? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Recebi uma pergunta muito bacana e a pergunta foi exatamente o seguinte: professor, o que é carga externa e carga interna de treinamento e por que isso é importante? Bom, vamos lá então. Quando você prescreve o exercício físico para um aluno, seja um aluno de academia, o seu aluno de personal, ou até você que vai prescrever, o exercício, o treinamento para um atleta, seja ele até de alto rendimento, você nunca pode esquecer de que prescrever o exercício é apenas a primeira parte de um processo mais amplo. Por quê? Porque quando você prescreve o exercício, o que vai acontecer? Você vai fazer a avaliação física no seu aluno, você vai entender as motivações do seu aluno, você vai entender o quanto de tempo que esse aluno pode treinar e baseado naquilo que é o seu aluno, nos objetivos do seu aluno, na disponibilidade para treinar do seu aluno, você vai tomar as decisões sobre qual seria o melhor método de treinamento, o melhor meio de treino, a melhor relação volume-intensidade para aquela pessoa e para aquele objetivo. Então, a fase de prescrição é uma fase de planejamento. Então você vai prescrever isso numa ficha, no computador ou numa planilha e você vai pegar este planejamento que é a prescrição e você vai dia após dia, semana após semana, você vai cumprir aquele planejamento, o seu aluno vai cumprir esse planejamento lá nas sessões de treinamento. Mas a pergunta é, aquilo que você prescreveu, será que realmente está funcionando no dia a dia? Aquilo que você prescreveu, aquele método de treino, aquele meio de treino, aquele volume, aquela intensidade de treino, será que realmente está funcionando no seu aluno no dia a dia? Bom, para a gente poder responder essa pergunta, é importante demais que além de prescrever o treinamento, além de prescrever o exercício, que você monitore justamente essa carga de treinamento. Por quê? Porque quando a gente fala em carga de treinamento, a carga de treino ela sempre vai ter dois grandes aspectos. Primeiro, aquilo que a gente chama de carga externa de treino e segundo, aquilo que a gente chama de carga interna de treino. Para você nunca mais confundir, o que é carga externa de treino? Carga externa de treino é o treino que você prescreve. Então, por exemplo, quando você pega a planilha individual do seu aluno e você vai lá e começa a digitar, a preencher os campos da planilha, qual é o meio de treino que essa pessoa vai usar, qual é o método de treino, quantas vezes por semana vai fazer, quantos minutos vai fazer, qual que é a intensidade. Quando você prescreve o treinamento, isso é chamado carga externa de treino. Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, hoje o treino vai durar 50 minutos. Os 5 primeiros minutos são aquecimento e você vai fazer 5 minutos de aquecimento em tal intensidade na bicicleta ergométrica e aí nós vamos para a parte principal do treino, onde você vai fazer um treino de corrida na esteira, por exemplo. E nós vamos fazer 40 minutos aí, por exemplo, de um método contínuo variativo, por exemplo, e depois 5 minutos de volta calma. Ou quando você fala, por exemplo, nós vamos fazer um treino na musculação. Então nós vamos fazer, por exemplo, 8 exercícios, vamos fazer múltiplas séries, vamos fazer 5 séries por exercício, de X repetições, com tantos segundos ou minutos de intervalo, com tanto de quilo de peso nos exercícios. Então o que você prescreve é a carga externa de treinamento. Então é o seu planejamento daquela sessão de treino. Então não importa se é um treino de força, não importa se é um treino HIIT, não importa se é um treino cardiorrespiratório, não importa se é um treino funcional, não importa qual é o treino que você prescreve sempre vai ser a famosa carga externa de treinamento, beleza? E aí você tem que lembrar o seguinte, quando você prescreve um treinamento para o seu aluno, então tem um tipo de treino, tem uma modalidade, tem um método, tem as variáveis de volume, tem as variáveis de intensidade, beleza? Então isso tudo combinado tem uma carga de treino, ou seja, tem um estresse que a fisiologia do seu aluno será submetida a partir do momento que ele executa o treino que você prescreveu. Então o impacto da carga externa, o estresse que a carga externa gera na fisiologia do seu aluno é o que a gente chama de carga interna de treinamento. Então, por exemplo, vamos imaginar
que eu prescrevi uma sessão de treinamento aeróbico para o meu aluno, beleza? Se o meu aluno, quando o meu aluno executa essa sessão de treino aeróbico que eu prescrevi, a pergunta é: o que vai acontecer com o gasto calórico? Quantas calorias por minuto esta carga externa naquele dia para aquele aluno fez ele ter de gasto naquela sessão de treino? Ou, por exemplo, este treino aeróbico, esta carga externa, qual que foi o impacto disso, por exemplo, na concentração de lactato do meu aluno? O treino que meu aluno executou, qual foi o impacto, por exemplo, na resposta da glicose no sangue? Qual foi o impacto do treino que eu prescrevi, por exemplo, na percepção subjetiva de esforço do meu aluno? Então a carga externa, que é o treino que você prescreveu, exerce um impacto nas respostas psicofisiológicas. Lactato, glicemia, frequência cardíaca, quilocaloria minuto, gasto calórico, VO2, percepção subjetiva de esforço. E, portanto, significa o seguinte: a carga interna é a forma como variáveis psicofisiológicas vão reagir em função do treino que você aplicou. Então, por exemplo, muitas vezes o planejamento do treino é muito bom, mas quando a gente aplica o treino no dia a dia, as respostas fisiológicas que o aluno dá para você em função daquele treino não são as respostas fisiológicas que eu esperava que acontecesse quando, por exemplo, eu prescrevi aquele treinamento. Essa é a principal explicação. Por que você que trabalha, não importa se você trabalha na academia, no estúdio, se você trabalha, por exemplo, numa clínica, se você trabalha no personal, se você trabalha com atletas de alto rendimento, o porquê que você tem que monitorar o treinamento. Então, o que é monitorar o treinamento? É você, de alguma forma, relacionar sempre carga externa com a carga interna. Por quê? Porque olha como é interessante. O impacto da carga externa na carga interna depende de fatores ligados ao aluno, que são os fatores individuais. Então vou dar um exemplo muito claro para você. Já deve ter acontecido, por exemplo, assim, ó, veio um aluno treinar na segunda-feira lá com você na aula de personal, certo? E aí tinha o planejamento daquela sessão de segunda-feira que foi completamente executado pelo aluno naquela segunda-feira. E o aluno se despede de você numa boa, feliz, alegre, gostou do treino, cumpriu o planejamento do treino, e aí esse aluno vai voltar a treinar com você na próxima quarta-feira. Quando chega a quarta-feira, por exemplo, o treino da quarta vai ser exatamente o mesmo treino da segunda. Só que ao executar o treino agora, quarta-feira, que é o mesmo treino da segunda passada, o aluno já não consegue mais cumprir, não consegue mais fazer aquilo que estava planejado, que era para ser feito hoje. Então, por exemplo, ele faz menos repetições, ele não consegue parar no número de repetições com a carga que tinha que ser feito, ele não consegue, por exemplo, percorrer, a distância total percorrida no tempo da parte principal da aula. E o que isso significa? Isso significa que de segunda para quarta, já que segunda foi o mesmo treino da quarta, eu não mudei a carga externa foi a mesma. Aconteceu alguma coisa que esta carga externa passou a ter um impacto maior sobre esta carga interna. E, portanto, por que o aluno não conseguiu completar o treino que estava planejado? Porque provavelmente ele passou a perceber esta carga externa maior do que ele percebeu no treino da segunda. E isso pode ter acontecido, por exemplo, porque talvez de terça para quarta, a filha ou o filho desse aluno passou mal de madrugada e ele precisou ficar a madrugada inteira dentro de um hospital, numa sala de pronto-socorro com o filho e com a filha, e portanto essa pessoa não dormiu. E se ela não dormiu, você sabe quando você sai para ir para balada, Lembra da época antes dessa doença aí que está circulando? Quando você ia para balada, você passava, você ia de sábado para domingo, você não dormia. Aí domingo você estava como? Cansado, mole, fazia um pouquinho de esforço, sentia cansado. Por quê? Porque você não dormiu. Então, se você não dormiu, você não se recupera. Se você não se recupera, qualquer coisinha que você faz no outro dia, você se sente cansado. Este é um exemplo de como uma noite mal dormida ou uma noite sem dormir
pode fazer com que a carga externa, mesmo que não seja alterada, mas que tenha um impacto diferente nas respostas psicofisiológicas do seu aluno. Então, nesse exemplo, se no treino de quarta-feira o meu aluno eu começo a perceber que ele não está conseguindo cumprir a série, não está conseguindo cumprir o tempo, eu entendo na hora o quê? Cara, aconteceu alguma coisa aqui. Ou esse cara não se alimentou bem, ou esse cara não dormiu bem, ou esse cara está desanimadão hoje, aconteceu algum problema grave na família e está desanimado. E, portanto, o que eu tenho que ficar esperto? Eu tenho que ficar esperto o seguinte: a resposta do lactato foi maior, a resposta da glicemia foi diferente, a percepção subjetiva de esforço foi maior, a frequência cardíaca foi maior em comparação ao treino da segunda. Então o que eu tenho que fazer na próxima sexta? Cara, ficar esperto, porque se eu aplicar o mesmo treino e continuar tendo uma carga interna percebida maior, então eu devo alterar essa carga externa para, entre aspas, proteger esse aluno. Porque se eu não mudo a carga externa, mas a carga interna passa a ser percebida de forma maior, o que pode acontecer? Pode acontecer desse aluno cada vez menos conseguir completar o planejamento. Portanto, não é só prescrever. Prescrever é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? É monitorar para saber se aquilo que eu prescrevi está tendo ou está gerando as respostas fisiológicas esperadas para essa carga de treino, porque se não tiver, então nós vamos ter que ajustar. E uma das coisas mais normais que tem para quem prescreve exercício é você planejar uma coisa, na prática ser outra, e você ter que voltar para o planejamento e reorganizar, reajustar as sessões de exercício do seu aluno. Então, prescrever é uma parte, a outra parte é monitorar. Ah, professor, como é que monitora? No próximo vídeo eu vou dar um exemplo para você muito fácil, muito rápido e bastante aplicável. Você pode usar no dia a dia, na academia, no personal, com quem você quiser, independente que é o seu aluno, para você poder monitorar essa carga interna de treinamento. Beleza? Então, respondido a pergunta, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu comentário. Isso tudo ajuda o canal a crescer, o canal crescendo, eu vou ficar cada vez mais feliz, ficando mais feliz de fazer mais vídeos para vocês, beleza? Beijo no coração, tamo junto e não se esqueça disso. No papel, isso é muito bonito. No dia a dia, depende de fatores individuais, e esses fatores individuais, principalmente nutrição e sono, eles são alterados dia a dia ou semana a semana, o que vai interferir aqui na resposta aqui e que vai interferir no todo, beleza? Tamo junto, valeu, tchau!